todos, o tema da nossa aula de hoje vai ser telhados. Os telhados, eles vão compor, na verdade, um sistema que é capaz de promover a vedação da edificação, porque ele divide a área externa da área interna das edificações, vão ser responsáveis pela captação da água da chuva, vai servir como uma bacia conduzindo a água da chuva para as instalações pluviais e além de servir como um elemento estético da edificação. Muitas das vezes a volumetria da edificação, da residência, enfim, vai ser composta pelo telhado. E muitas das vezes eles se tornam uma particularidade da edificação, eles tornam a edificação bem mais evidente. Lógico que aí vamos ter situações como essa daqui, onde os telhados eles vão estar escondidos. Isso não quer dizer que aqui não vai ter telhado. Aqui o sistema vai ser um pouco diferente desse daqui de cima. Certo? Mas a função básica, que é dividir e captar a água da chuva, as duas vão promover. Agora, aqui o telhado está servindo, tá tendo uma função estética na composição da edificação. Aqui ele está escondido, ele não foi evidenciado aqui. Então, como é que funciona um telhado como esse? Na verdade, aqui a gente vai ter telhas, só que as telhas elas vão estar escondidas por uma paredinha que a gente chama de platibanda. Então, quando a gente olha a edificação, uma vista frontal, a gente não vê esse telhado, mas aqui dentro a gente vai ter o telhado, vamos ter calhas captando a água da chuva e conduzindo para as instalações pluviais. Diferente dessa daqui. Então, o telhado ele pode ter uma água, ele pode ter duas águas, ele pode ter 4 águas, ele pode ter a quantidade de águas que o projeto indicar. O que é uma água? Uma água é um plano inclinado. E a depender das dimensões da edificação, a gente vai optando por números de águas diferentes. Por quê? Aqui, para mim ter uma água como essa, vai ser necessário que essa água possua uma inclinação em relação à horizontal x. Veja aqui, ó, inclinação mínima da telha. E essa inclinação quem vai ditar essa inclinação vai ser justamente o tipo de telha que a gente está utilizando. Veja aqui esse exemplo. Se eu tenho um vão L e uma inclinação alfa, geralmente a inclinação vai ser dada em porcentagem, certo? Inclinação alfa. Esse vão L, para que eu tiver só uma água, eu teria que construir, olha, uma parede aqui praticamente do tamanho da parede que sustenta o telhado. E é para que eu obedeça a inclinação mínima. Como é o caso que a gente está vendo aqui, ó. Foi construída uma parede enorme para que essa parte do telhado tivesse só uma água. Agora, para que eu tenha economia, para que eu não precise construir uma parede tão grande como essa, eu posso construir o que a gente chama aqui de oitão, com uma altura bacana, de modo que eu venha a ter um telhado com 2 águas. A quantidade de telha que eu vou gastar no telhado de uma água vai ser a quantidade de telha que eu vou gastar no telhado de 2 águas. Agora, eu não vou necessitar
de construir uma parede tão grande como essa daqui. Construindo um oitão, que é o que a gente chama, com alturas dessa, que respeita a inclinação mínima da telha, vai ser suficiente para promover o escoamento das águas. E outra coisa, se o telhado ele tiver só uma água, como é esse caso aqui, toda a água iria para o sistema de captação de água de um lado. Um telhado em duas águas, eu posso construir dois, ele pode ser dividido, a água que cai aqui no telhado pode ser dividida nos dois, para dois, três sistemas de captação que a gente vem a construir aqui, certo? Então, a inclinação do telhado, se você quiser fazer a inclinação em uma água, dependendo do vão que for, vai ser necessário respeitar a inclinação mínima, certo? Vai ser necessário respeitar a inclinação mínima. Agora, isso vai demandar um pouco mais de material. Para que essa inclinação mínima seja respeitada, você vai ter que construir paredes cada vez maiores, como esse exemplo aqui mostrado. Para dividir isso, para atenuar isso, a gente pode construir um telhado em duas águas. Quando a gente tem edificações muito compridas, para a gente não fazer o telhado em duas águas apenas, a gente pode fazer um telhado em quatro águas, que seria como que a gente está mostrando aqui. Dividir o telhado em quatro planos, e dividindo o telhado em quatro planos, a gente divide a queda d'água também em quatro sistemas. Aqui a gente tem a presença, quando a gente tem a divisão horizontal do telhado, que a gente está vendo nesse caso aqui e nesse caso aqui, ó, a divisão horizontal do telhado, a gente vai ter a cumeira. Nesse caso aqui é cumeira. Quando a gente tem a divisão inclinada do telhado, quando a divisão é inclinada, a gente vai ter o que a gente chama de espigão, certo? Então esses nomes é bom gravar, principalmente quando você está trabalhando, para que você possa discernir logo o que é cumeira, o que é espigão, o que é rincão, que a gente vai falar aqui mais na frente, certo? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de o que é água, que muitas pessoas chamam de empena, certo? Água ou empena vão ser os planos inclinados, eles podem ser com 1, 2, 4 ou a quantidade de águas que for necessária. E a platibanda vai ser uma estrutura para promover que não tenha visibilidade do telhado. E lembre-se sempre, cada telha vai demandar uma inclinação mínima. E isso aí deve ser respeitado. Para isso vai ser função do vão que eu tenho que vencer, certo? Aqui vai um exemplo. Então, cada telha vai ter inclinação. Eu vou ter telhas com 30% de inclinação, que vai pedir 30% de inclinação. Eu vou ter telhas que vai pedir 15% de inclinação. Enfim. E o vão é quem vai... E a altura vai ser função da inclinação e do vão. Então, para que eu saiba a altura que eu tenho que deixar o telhado, eu tenho que saber de quanto é o vão, e de quanto é a inclinação que eu quero deixar. Supondo aqui que o vão fosse de 10 metros. Esse vão aqui fosse de 10 metros. 10 metros são 1000 centímetros. Se a inclinação é de 30%, eu vou multiplicar o vão por 0,30. Essa é a equação que a gente vai usar aqui para determinar a altura do telhado. Eu vou pegar o vão e multiplicar por 0,30, se a inclinação for de 30%. Eu vou pegar o vão
o vão aqui e multiplicar por 0,15 se a inclinação for de 15%, certo? Então, para que eu saiba a altura do telhado, eu vou multiplicar o vão pela inclinação. Nesse caso aqui, como o telhado era de uma água e o vão era de 10 metros ou 1000 centímetros, eu vou pegar o 1000 centímetros, multiplicar por 0,30, isso me dá um valor de 300 centímetros. Logo, a altura mínima do telhado que eu vou ter que deixar aqui vai ser uma altura de 300 centímetros. No caso de um telhado com duas águas, e o vão mantém aqui os 10 metros, para uma inclinação de 30%, qual vai ser a altura do meu telhado? Veja, o telhado vai ser um telhado de duas águas. Ele vai ser dividido ao meio. Quando eu divido 10 por 2, eu vou ter uma água com 5 e outra água com 5 metros. Para me determinar a altura, do telhado, eu vou ter que multiplicar 5 por 0,3, que a inclinação é 30%. Quando eu multiplico 5 por 0,3, eu vou ter um telhado aqui, ó, com 1,5 m de altura. Então essa vai ser a inclinação mínima, 1,5 m vai ser a inclinação mínima para que eu tenha, 1,5 m vai ser a altura mínima para que eu atenda a inclinação mínima que o telhado pede. E para que é que serve essa inclinação? Por que que cada telha vai ter inclinação diferente? Para que eu tenha um escoamento das águas, melhor, mais facilitado. Um aluno disse uma vez: professor, por que que eu estou dentro de casa? Minha casa não tem forro. Por que que eu estou dentro de casa? Tá chovendo, não tem nenhuma goteira e mesmo assim a gente sente respingos de água caindo sobre a gente. Nem sempre o encaixe das telhas vão ser perfeitos. E quando eu não respeito a inclinação mínima, a lentidão da água vai ser, a água ela não vai descer com a velocidade necessária. E às vezes ela vai ficar cada vez tendo mais dificuldade de descer. Quando ela tem mais dificuldade de descer, e às vezes a chuva é muito grande, a tendência da água vai ser entrar no ambiente, certo? Então, toda a chuva aqui, a inclinação não é respeitada, a inclinação do telhado não é respeitada, a água vai descer cada vez mais devagar. E aí a tendência vai ser realmente entrar no ambiente, ok? Então, quando a inclinação é grande, a água desce com uma velocidade bem maior. E aí não corre o risco da água invadir o ambiente, o espaço, certo? Parte do telhado, que especificamente telhados de madeira. A gente vai ter cobertura, que é a parte formada por telhas e cumeeira. A gente vai ter a trama, que a trama vai ser a estrutura onde as telhas vão ser assentadas. E a armação, que é a estrutura que faz a sustentação de todo o telhado. A cobertura vai ser formada por telhas e cumeeiras, como a gente já viu. A trama vai ser formada por caibros e ripas. E a armação vai ser formada por terças e tesouras. Aqui a gente tem um exemplo de tesoura. E aqui vão ser as terças que vão servir de sustentação para os caibros. Lógico, as bitolas. A gente vai ter linha, que a terça e as tesouras vão ser compostas por uma peça que a gente chama de linha. Na nossa região é conhecida como linha. Elas vão ser vendidas nas dimensões 7 por 12 ou 7 por 14. Lógico que essas dimensões elas vão variar bastante, certo? Então, não vá pelo preço do material em si. Procure conhecer o material antes de comprar. Por quê?
Existem pessoas que vão sempre pelo menor preço. Sempre pelo menor preço. Só que, lógico, uma peça que tem 14 centímetros de altura vai ser uma peça um pouco mais cara do que uma peça com 12 centímetros de altura. Certo? E às vezes, existem algumas distribuidoras, lojas, que estimam o preço, coloca lá o preço pela linha. E o cliente ele vai pelo preço da linha. Não vai pelo preço da bitola. Não vai pelo preço da bitola. E pode ter na loja A, pode ser que essa linha aqui seja R$ 30 e essa linha aqui seja 33. Essa aqui seja 30 e essa seja 33. O cliente vai lá na loja B e viu que na loja B essa daqui tava, sei lá, 28 e essa aqui tava 30. E essa aqui tava 30. Ele vai dizer, olha, na loja de fulaninho, a linha mais barata é R$ 28. E na loja de ciclaninho, a linha mais barata é de R$ 30. Só que, se você for na loja A, você vai comprar uma com 12 centímetros de altura. Se você for na loja B, você vai comprar uma com 14 centímetros de altura, que vai te fornecer uma capacidade de sustentação bem maior. Certo? Então, não vá comprar material de construção por preço. Leve sempre em consideração preço e características, certo? Características, altura, comprimento, resistência, dimensões, enfim, leve sempre isso em consideração, certo? Depois a gente vai ver com o caibro. O caibro vai ser, as dimensões dele vão ser de 4 por 6 centímetros. As ripas, 2 por 5 centímetros e os barrotes, 7,5 por 7,5. Ok? Então, essas vão ser as peças mais utilizadas nos telhados de madeira da nossa região. Então, vamos aqui. Ó. A madeira mais utilizada vai ser a maçaranduba e também é vendida o que a gente chama de madeira mista aqui, que na nossa região vai ser tida como jequitibá. A madeira mista é uma madeira jequitibá e a maçaranduba é essa madeira mais avermelhada. É uma madeira dura, uma madeira bastante resistente. Animais como cupim preferem a madeira mista do que a maçaranduba, certo? Então, além de ser mais resistente em termos de características mecânicas, o cupim ele vai ter uma preferência maior pela madeira mista, certo? Mas sempre procurem promover, procurem fazer a detetização da madeira que você vai utilizar nas residências de vocês, certo? A detetização é muito importante, porque ajuda a manter qualquer tipo de animal afastado da sua estrutura, certo? Então vamos lá. Bitola 7 por 12. Você vê aqui a altura com 12 centímetros e largura com 7 centímetros. 7 por 14. Você olha aqui, ó, tem 13,5. 13,5 por quase 7. Quase 7. É isso que deve ser observado. Você vá na loja de material de construção, você escolha. Você diga, olha, eu quero essa linha, essa e essa outra. E vá sempre com sua treina medir para saber se está correto. Se estão entregando as dimensões que você pede. Certo? Então, madeira, essa aqui tá beleza, 7 por 12. Mas essa daqui
nem tem 7, nem tem 14. Então essa aqui você já descartaria. Comprar aquilo que está entregando. Vem a ripa, 2 por 5. Fui medir a ripa aqui, 4,5 por 2. Meio centímetro. Caibro, 4 por 6. Caibro aqui estava com 5,5. O caibro estava com 5,5. Então, é importante, gente, observar as peças no momento da compra, certo? Para que você possa exigir aquilo e comprar sempre uma peça que lhe garanta maior resistência, maior estabilidade, enfim, e que tenha o preço legalmente, né? E que tenha o preço justo. Armação tesoura. A tesoura ela vai ser apoiada sobre alvenaria, pilares e ou laje. Essa daqui é a treliça, a tesoura mais simples que a gente vai ter. A distância entre as terças, vai ser uma distância de 2 metros no máximo, certo? Então dessa forma, a gente pode construir uma tesoura com no máximo 3,5 metros com essa configuração aqui e com essa inclinação, certo? Então, vocês estão vendo que a terça vai aplicar uma carga aqui, essa outra terça vai aplicar uma carga aqui, vai aplicar uma carga aqui. Dessa forma, o que é que vai acontecer? A tesoura ela é apoiada aqui nas extremidades. Aqui tem um apoio e aqui tem outro apoio. Quando eu aplico uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, essa peça aqui e essa outra peça, elas vão estar comprimidas. Por isso que a ligação dessa peça vão ser ligações, ó. Essas ligações aqui, ligações de compressão, são sempre ligações que é feita uma cavidade para que a peça ela possa ser montada. Entendeu? Então, essa peça aqui vai estar comprimida e essa peça vai estar comprimida. Como essa peça vai estar aplicando uma carga nesse sentido, e essa peça vai estar aplicando uma carga nesse sentido, essa peça aqui que a gente chama de linha, vai estar tracionada. Aqui vai estar comprimida, aqui vai estar comprimida, e essa daqui vai estar tracionada. Por quê? Se eu não tivesse a linha aqui, a tendência seria abrir, né? Essa parte é para esse lado e essa parte é para esse outro, a tendência é abrir. Então a linha ela segura. Para segurar, ela fica tracionada. E aqui a gente vai ter, ó, o pendural. Essa carga aqui vai ser aplicada para que a gente promova a ligação, bacana entre as duas empenas. A gente vai ter aqui o pendural, que é isso aqui. Então o pendural segura esse nó aqui. Por ele estar segurando, aqui eu vou ter carga de compressão e aqui eu vou ter carga de compressão, o pendural também vai estar tracionado. Para que eu faça a ligação entre o pendural e a linha, eu coloco o que a gente chama de estribo. Veja que aqui é uma ligação de tração e aqui são ligações de compressão. Como é esse estribo? Veja, eu tenho a linha aqui, a linha e o pendural. O estribo vai ser uma chapa de ferro dobrada em forma de U, com um parafuso que atravessa o pendural, para que o pendural não vá embora. A linha é abraçada pelo estribo. O estribo ele vai ter esse formato aqui, ó. A linha vem aqui dentro. O pendural vai estar aqui e a gente coloca um parafuso para que o estribo abrace a linha e segure o pendural, promovendo aí a ligação, certo?
Lógico, a configuração da tesoura vai depender do vão que eu estou trabalhando, da inclinação da telha, que vai pedir uma inclinação aqui, e do design do telhado. Vamos falar sobre isso já já. Quando o vão aumenta, e eu tenho que deixar uma distância máxima entre as terças de 2 metros, eu vou ter que fazer o quê? Como o vão aqui aumentou, eu vou ter que aumentar o número de terças. Para que eu possa aumentar o número de terças, aqui eu tinha uma, aqui eu tenho uma. Para colocar uma terça aqui, se eu colocasse uma terça aqui nesse ponto, a empena iria fletir, iria sofrer flexão. Para que isso não aconteça, eu coloco aqui uma escora. Lógico, essa escora, a carga está aqui, essa escora não vai deixar que essa parte da empena sofra flexão. A escora vai estar submetida à compressão. Por isso, vejam, as ligações de compressão aqui, ok? O pendural vai se manter tracionado, a linha vai se manter tracionada, o pendural vai se manter tracionado, a empena se mantém comprimida e a escora também vai se manter comprimida nesse sentido, certo? Por que isso? Quando eu tenho um vão maior, vou ter que usar mais linhas, vou ter que usar mais terças, e isso, para que não aconteça a flexão aqui da empena, eu vou colocar escoras aqui, e aí já muda a configuração dessa treliça simples. Treliça simples, e aí já muda aqui a configuração para que eu possa absorver um maior carregamento em função justamente do vão, ok? Então o design do telhado, a inclinação, a carga, tudo isso aí vai ser levado em consideração no momento que a gente vai escolher a tesoura. Aí existe aqui uma infinidade de traçados de formas de tesouras. Para cada uma finalidade que a gente quiser, vamos ter. Essa daqui foi a tesoura que a gente trabalhou. Essa daqui foi a tesoura que a gente estava trabalhando. Mas a gente existe aí uma infinidade de tesouras, logicamente, em função do trabalho que a gente vai fazer. Se o projeto arquitetônico pedir uma tesoura em arco, vamos fazer. Se pediu uma meia tesoura, como essa daqui, vamos fazer. Meia tesoura, vamos fazer. Certo? A depender da situação, a gente vai trabalhando com a forma e a estrutura e os materiais que for necessário para a realização do projeto. Partes. A gente vai ter a linha, como eu já tinha falado. A gente vai ter aqui a perna ou empena. Essas partes é sempre bom saber, porque você vai estar trabalhando diretamente com isso. Aqui a gente vai ter as escoras e os tirantes, quando necessário, vão aumentar a construção dos tirantes. E o estribo para fazer a ligação do pendural com a linha. Veja os cortes, a ligação aqui, ó, da linha com a perna, a ligação aqui da escora com a perna, a ligação aqui do pendural com a perna, ou empena, né? E aqui, isso aqui é um pouquinho difícil da gente ver, é mais fácil ver dessa forma, mas é um estribo diferente, que faz a ligação das três peças, essas comprimidas e essa tracionada, com a linha, essas duas comprimidas, essa daqui tracionada com a linha que também está tracionada. E isso aqui vai gerar um nó, mais um nó da tesoura. Lógico, sempre que a gente tem ligação de compressão, vamos ter uma cavidade para apoiar
o nó, para a formação do nó. Quando a gente tem ligações de tração, a gente vai ter aí a utilização de parafusos, placas metálicas, para promover a ligação, já que vai ser uma ligação de tração, ok? Outra coisa importante é o contraventamento. A gente não pode deixar uma estrutura como essa daqui solta, certo? É necessário promover o contraventamento. Olha aqui, ó, para aqui, porque isso aqui vai estar atuando vento, vai estar atuando uma infinidade de fatores, e com isso a gente garante a estabilidade da estrutura. E aí, tipos diversos, né, de estruturas. A criatividade é imensa. Nós temos muitos profissionais no Brasil, muitos profissionais que muito dedicados a essa arte, né, de telhadista, de concretização de projetos como esse daqui, que são verdadeiras obras de arte. Cada peça dessa daqui é extremamente rica e embeleza muitos ambientes, né? Dando sequência, aí a gente vai. Quando existir a possibilidade de apoiar uma terça na alvenaria, isso vai trazer uma economia grande, porque você já vem construindo a parede. Você pode fazer aqui, subir a alvenaria e apoiar as terças na própria alvenaria. Você não precisa construir uma tesoura. É aí onde vem o oitão. O oitão é esse triângulo aqui onde a gente apoia a madeira. Certo? Então, aqui, ó. Treliça, tesoura, oitão, as terças apoiadas na tesoura e no oitão. Vamos para a distância entre a amarração. A distância máxima entre um oitão e uma tesoura, entre tesouras, vai ser uma distância de 2,5 metros. E a distância entre terças vai ser uma distância máxima de 2 metros, como eu já havia falado. Só que o praticado vai ser uma distância de 2 metros entre tesouras e oitão. Se você estiver utilizando uma bitola de 12 centímetros de altura, se você estiver utilizando uma bitola de 14 centímetros de altura, você pode deixar os 2,5. E a distância entre a terça praticada, entre as terças, a distância praticada vai ser de 1,5. Certo? Por que isso, gente? Por que isso? Se for só a telha, a gente poderia colocar distâncias maiores. Agora, o telhado, ele vai servir de sustentação das telhas, ele vai servir de sustentação para o forro da edificação, né? Vai servir de sustentação do forro, e o forro pesa bastante. E agora a gente tem também a questão da energia solar, instalações das placas de energia solar, que vai estar sobre o telhado. E isso aí vai sobrecarregar ainda mais o telhado, certo? Então é importante respeitar, colocar no máximo 2,5 metros de distância entre as tesouras e no máximo 2 metros de distância entre as terças, porque além da telha, além das telhas, a gente vai vir com forro e vai vir com as placas de energia solar, que aí a gente vê aí casa sim, casa não, ok? Por quê? Por que isso? Se a gente coloca um vão muito grande entre uma terça e outra, os caibros vão se deformar e vai promover o que a gente chama de efeito arco. Vão promover cavidades assim, dá uma deformada que é visível de longe. Você vê
esse efeito. Tá aqui a edificação com um arco formando aqui nos caibros, certo? E isso é feio, certo? Muda a estética da edificação. Então, respeitar isso aí é importante, essas dimensões mínimas é importante. Agora, se o dinheiro tá ruim, tá pouco para construir tesoura e para construir o oitão, você pode fazer o uso de pontaletes. Aqui a gente vai ter a terça de cumieira, a cumieira, a gente vai ter as terças intermediárias contra flechal e aqui os pontaletes. Os pontaletes, como esses daqui, ó, segurando a linha, segurando as terças para promover a sustentação. Quando você pode construir a parede até uma determinada altura, que a gente chama de meia parede aqui na nossa região, e em cima dessa meia parede a gente vai apoiar os pontaletes na inclinação necessária para promover o escoamento das águas, e os pontaletes eles também devem ser contraventados para que aumente a sua estabilidade, como a gente está vendo aqui. Essa madeirinha aqui que a gente coloca é uma madeira para distribuir melhor o carregamento sobre a alvenaria. Então, pontaletes podem também ser utilizados para a sustentação das terças no momento da construção dos telhados. Na sequência, a gente vai partir para a trama. Então, o distanciamento máximo permitido para os caibros vai ser de 50 centímetros. Mas o praticado vai ser de 40 centímetros. Você tem aqui os caibros, colocamos as terças sobre as tesouras e sobre as terças a gente vai colocar os caibros, certo? O distanciamento máximo entre eles vai ser entre 50 e 40 centímetros. Eu já fiz um teste, eu já coloquei espacei caibros 50 centímetros, coloquei a ripa e fiquei em cima para fazer um teste de carga. E eu peso mais ou menos 95 quilos e a ripa sustentou. Só que a ripa ela não vai sustentar um peso de 95 quilos, mas ela vai promover, quando a gente tem isso tudo aqui, gente, isso tudo aqui vai promover a estabilidade do telhado. Porque a gente tem ventos muito fortes, a gente vai ter cargas diversas. E tudo isso aqui vai compor a estrutura, vão ligar para se ajudar, certo? Então vamos lá. A ripa vai estar apoiada sobre o caibro, formando o que a gente chama de trama. Espaçamento entre caibros 40 e 50 centímetros. Lógico, respeitando a inclinação aqui. Agora, o espaçamento entre ripas vai ser função da galga da telha. Cada telha vai pedir uma distância entre ripas diferente. Cada telha vai pedir uma distância de telhas diferentes, certo? E aí a telha romana, a distância entre as ripas para uma telha romana vai ser de 35 centímetros. Que eu tenho que deixar entre uma ripa e outra para promover um perfeito assentamento das telhas. Ok? Mas vamos falando um pouco aqui. Tipos de pregos. Quando eu vou fixar o caibro na terça, eu devo utilizar um prego que atravesse o caibro e permita a ligação com a terça. Eu posso utilizar o prego 18 por 27 para promover essa ligação. Para promover a ligação da ripa com o caibro, eu posso utilizar o prego 15 por 18 ou o prego 15 por 21.
a depender da espessura, porque a gente pode ter ripa até de 2,5 cm, 2 metros, 1 metro, não, 2,5 cm, 2 centímetros, 1,5 cm. A depender da altura da ripa, você vai comprar um prego com uma altura, com um comprimento maior, para que possa promover a ligação da ripa. Esse aqui é o prego para a ripa e esse aqui é o prego para fixação dos caibros. Esse daqui vai ser um prego que a gente vai falar depois sobre ele. É um prego torcido, que vai ser muito utilizado na ligação de telhas de fibrocimento. Mas isso aqui a gente vai falar depois. Como as linhas da ripa ela tem esse sentido, os veios da ripa ela tem esse sentido, se a gente for pregar dois pregos na mesma veia, como diz a história, né? Na mesma veia, corre o risco de quebrar a ponta da ripa. Certo? E outra coisa, como a linha maçaranduba, como a madeira maçaranduba é uma madeira muito dura, é bom vir com a furadeira, fura o caibro, vai assentar aqui na linha, vai colocar aqui uma terça, tem uma terça aqui, vai assentar o caibro na terça. Você vem com a furadeira, com a broca adequada, fura só o caibro, e prega o prego, e você vai passar o prego aqui para que ele possa ser apoiado para que ele possa existir a facilidade de pregar o caibro na madeira, certo? Você vem com uma broca ligeiramente menor que a espessura do prego, para que possa ter atrito tanto com o caibro como o prego possa entrar na terça, para promover a fixação. A mesma coisa a gente vai fazer com a ripa. Fura a ripa com uma broca ligeiramente, uma espessura ligeiramente menor que o prego da ripa, porque isso facilita bastante, certo? Então, essa daqui foi a construção da trama. Espaçamento entre caibros, entre 50 e 40 centímetros. Espaçamento entre ripas vai depender da telha. Prego para caibro, 18 por 27, prego para ripa, 15 por 18. Esse aí vai ser o que a gente vai precisar para a construção da trama. Aí vem os tipos de telha. A gente vai ter a telha francesa, vai pedir 16 peças por metro quadrado. Ela é uma telha bem bonita que está voltando aí a sua tendência de uso, certo? E a inclinação mínima dela é de 33%. A gente vai ter a telha paulista, que são 26 peças por metro quadrado. A inclinação mínima para ela é de 25 centímetros. A gente vai ter a telha do tipo plan, que são 26 peças por metro quadrado. A inclinação aí vai variar. Tem fabricante que pede 25, tem fabricante que pede 30 centímetros. Telha romana, a gente vai precisar aí de 15 peças por metro quadrado. A inclinação dela vai ser de 30 centímetros. Aí é onde está evidente. Aqui é onde está a questão. A telha romana é praticamente a metade de peças da telha plan, da telha colonial, da telha. Mas ela é um pouquinho mais cara. Ela é um pouco mais cara, só que pede menos peças. E uma coisa que eu costumo observar é a telha romana, quando você compra ela, ela vem numa embalagenzinha bacana que praticamente em 1000 peças, você tem duas quebradas. Diferente de uma telha colonial como essa daqui, de 1000 peças você vai ter ali 20 quebradas. Não estou defendendo nenhuma, eu só estou fazendo uma observação
com relação à compra. Essa daqui pode ser até mais cara, a romana pode ser até mais cara. A americana que a gente vai ver pode ser até mais cara, mas a embalagem, a resistência da telha é diferente. Telha germânica é uma telha muito bonita, que tem algumas especificidades que a gente não vai falar aqui, mas só que ela só tratar um pouquinho com relação a sua forma, é que ela vem com essa forma de, quando ela é assentada, ela fica com essa forma de escama de peixe. A telha colonial é a telha mais utilizada na nossa região. Vai pedir 28 peças por metro quadrado e a inclinação, olha aí a inclinação, 35%. Ela é uma telha mais barata, só que vai pedir mais peças. E vai pedir inclinação maior. Então vou ter que deixar um telhado com altura maior e vou ter que comprar mais peças por metro quadrado. E a facilidade de animais de afastar uma telha dessa daqui é grande. Tem gatinho que gosta de subir aí na telha, eles têm uma facilidade enorme de afastar uma telha dessa e num dia de chuva você ficar a noite todinha com o balde embaixo da goteira por conta de uma telha dessa afastada, certo? Então tudo isso vocês devem ponderar no momento da escolha. Quantidade de peças, inclinação do telhado, facilidade de fixação. Telha americana. Telha americana, 15 peças por metro quadrado, inclinação mínima de 30%. Uma telha como essa daqui, muitas das vezes, a depender do peso da pessoa, você pode até se locomover sobre ela, sem problemas. Diferente das outras telhas. Estou defendendo nenhuma, estou só mostrando as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Agora, a vantagem da telha colonial. O telhado pode estar no esquadro ou pode estar fora de esquadro. Você pode trabalhar com ela direitinho, de modo que organizando ela bacaninha, você possa ter um bom resultado. Agora, a telha romana, meu amigo, se o telhado não tiver no esquadro, não tiver direitinho, você vai ver a diferença. Numa ponta saindo, ela vai ficar aparecendo numa ponta, vai ficar saindo em outra, você vai ver a diferença. Agora, a telha colonial, você pode trabalhar com ela melhor. Por quê? A telha romana, a telha americana, ela é uma telha de encaixe. Tem que estar perfeitamente encaixada. Diferente da telha colonial. Você pode colocar uma telha embaixo e colocar outra telha em cima com uma dimensão. Você pode colocar uma telha embaixo e o transpasse ser maior ou menor. Diferente de uma telha romana como essa, que o transpasse a outra tem que vir até aqui e acabou a conversa. Tem essa questão também. Beleza? E a telha de cumeeira, que é a telha que você vai utilizar na cumeeira da edificação, vai levar aí mais ou menos 3 telhas por metro. Vamos falar sobre a fixação da ripa. Como eu havia falado, telha romana. A telha romana, ela vai vir, a gente vai vir trabalhando com ela e em cima, ó, a gente vai ter um encaixe perfeito entre elas, na parte de cima, na parte superior. E na parte inferior, como é? Veja aqui, ó. Vamos começar com a primeira linha. Você tem a telha romana, ela tem esse trava aqui e tem um baixo relevo na outra extremidade. Vocês estão vendo, aqui tem um pino e aqui, ó, tem um baixo relevo, que é justamente no caso da primeira fiada, ela ficar presa aqui e na outra ponta ficar presa a ripa. Ela fica bem apoiada. A distância que eu deixo daqui para cá, para que isso aconteça, para que a telha fique bem apoiadinha aqui embaixo e bem apoiada aqui, vai ser de 30 centímetros.
Para que a outra telha, para que eu possa apoiar a outra telha e aqui em cima fique bem encaixadinho e aqui embaixo também fica encaixado na ripa, vocês estão vendo que a distância é um pouquinho maior daqui para cá do que daqui para cá. Então a distância que eu tenho que deixar daqui para aqui vai ser uma distância de 35 centímetros. Uma distância um pouquinho maior. Por quê? Se eu fosse seguir esse mesmo alinhamento, 35 centímetros, a ripa ia ter que ficar aqui. E aí eu ia ter problema, não ia dar um encaixe superior. Então, gente, tem que observar isso. Galga inicial da telha romana, 30 centímetros. Galga geral ou intermediária, você vai ter, para promover o encaixe superior e inferior perfeito, 35 centímetros. E as demais, que você for deixando, você vai deixando 35 centímetros. Dando sequência, quando a gente está pregando as ripas, a gente não chega aqui, bota uma ripa, mede 30 centímetros, prega. Depois mede 35 centímetros, prega. Não. A gente faz uma peça como essa, onde daqui para cá a gente mede 35 centímetros. A distância daqui para cá não tem que ser 35 centímetros? Então, mede daqui para cá e constrói uma aberturazinha aqui entre 5 e 6 centímetros. Para quê? Para que eu encoste a ponta numa ripa e a outra ripa que eu for pregar, eu coloco a outra ripa aqui, ó, encostada nessa extremidade. Quando ela estiver apoiada, tanto a ripa estiver apoiada aqui e a outra ripa apoiada aqui, como a gente está mostrando aqui, aí eu posso vir com um prego e fixar essa outra. Essa daí é a ferramenta mais simples, a galga mais simples para fixação de telhados, de ripa em telhados. Você pode fazer uma galga dessa tanto para a ripa como para os caibos. Você também não vai ficar medindo caibo de 50, de 40 e 40 centímetros. Pode fazer uma galga tanto para a ripa como para os caibos. Na sequência, a gente vê aqui a galga inicial, uma galga menor do que a galga intermediária, né? Justamente para atender essas necessidades. Outra coisa importante é, vocês já perceberam, por que na ponta eu tenho duas ripas e nas outras eu só tenho uma. Vejam, essa telha aqui, ela vai se apoiar numa outra que está aqui embaixo. Mas a última telha que vai estar aqui, vai se apoiar na ripa, não vai se apoiar em outra telha. E o que é que isso pode gerar? Veja esse exemplo. Aqui eu tenho um telhado com uma inclinação. Quando chega na última fiada, vocês estão percebendo, ó, que a telha dá uma quedinha. Vem, quando chega aqui dá uma baixadinha. Isso significa que não foi colocada essa segunda ripa aqui na ponta. Então, para que o telhado ele siga com a mesma inclinação de todas as telhas, na primeira fiada, eu tenho que colocar duas ripas aqui para que a inclinação das telhas possa ser a mesma e eu não ter esse tipo de problema aqui, que para muitos não importa muito, né? Mas fica uma diferençazinha marcante. Você vê, observa, quem tem um olhar observador vai ver que tem alguma diferença aí. É bom corrigir isso daí para que o telhado ele tenha uma inclinação. Isso não vai influenciar em muita coisa, questão de desempenho e tal, só a mesma função estética, ok? Então vamos lá. Número de fiadas. A gente sabe que a galga inicial é 30 centímetros e as demais galgas 35. Então o que é que vai acontecer? Sempre vai ser a primeira com 30 e as demais com 35. Então o tamanho da empena aqui vai ser 30 mais 35 vezes o número de fiadas. 30 mais 35 vezes o número de fiadas. Para que eu não corte telha.
coisa que empalha muito é corte de telha, certo? Então vamos lá. Para inclinação de 30%, eu tendo um vão de 4 metros, qual vai ser minha altura? Eu vou pegar 4 vezes 0,30, eu vou obter 1,20 m. Então a altura do meu telhado vai ter que ser, ó, de 1,20 m. Então já fiz a conta. Agora eu vou ter que colocar um caibro aqui. Nesse ponto, vou ter que colocar um caibro. De que tamanho vai ser esse caibro? A gente tem que observar o seguinte. Eu não tenho que comprar um caibro daqui para cá. Um caibro só que atenda isso aqui. Eu tenho que colocar um caibro que passe ao menos uns 50 centímetros do beiral, para que eu tenha um beiral aqui. Certo? E como é que a gente vai fazer isso? Vejam. Eu sei que aqui é 4 metros e eu sei que aqui é 1,20 m. Mas eu preciso saber o comprimento C aqui para comprar o caibro. Para isso eu uso o teorema de Pitágoras, onde quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é C, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Para isso eu tenho o quê? 4 metros um cateto, 1,20 m o outro cateto. Somando os dois, eu vou obter aqui 17,44 metros. Fazendo a raiz de 17,44 metros, eu vou ter 4,17 metros. Só que eu tenho que colocar aqui mais quanto? Mais 50 centímetros do beiral. Então eu vou ficar com um caibro com 4,67 metros. Só que a gente sabe que o caibro ele vai ter 30 mais 35 vezes o número de fiadas, né? Esse caibro aqui vai ter que ser 30 mais 35 vezes o número de fiadas. Então, quantas fiadas vão precisar? Quantas fiadas vão precisar? 30 está aqui desse lado passando, fica negativo, igual a 35 vezes o número de fiadas. Subtraindo isso por isso, a gente vai ficar com 4,37, igual a 35 vezes número de fiadas. Nesse caso, o número de fiadas dividindo 4,37 por 0,35, eu vou ter 12 fiadas e meia. Se eu fosse fazer desse jeito, o que era que iria acontecer? Eu ia ter que cortar de uma fiada, eu ia ter que cortar todas as telhas. Isso dá um trabalho imenso. Aí o que é que eu faço? Coloco 13 fiadas. Quando eu coloco 13 fiadas, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar o beiral aí uns 15 centímetros. Certo? Na sequência, eu vou ter uma fiada inicial, que foram uns 30 centímetros, mais 13 fiadas intermediárias, de 35 centímetros. Ok? Com isso, o caibro que eu vou comprar vai ter 30 centímetros mais 35 vezes 13. Quando eu faço essa soma, o caibro vai ter que ter 4,85 metros. Eu não compro um caibro de 4,85 metros, eu compro um caibro de 5 metros. Então eu vou ter que colocar aqui um caibro com 5 metros para o serviço. Lógico, a gente vai ter que respeitar no mínimo 2 centímetros aqui na cumeira. A gente vai colocar uma ripa aqui na cumeira, afastado 2 centímetros da ponta. Depois a gente vem com as ripas 35, 35, 35, 35, 35, até chegar aqui 30. Coloquei a última ripa. Aí sobrou um pouquinho aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui eu corto. Essa daqui é a sobra. É justamente essa diferença aqui. Entendeu?
Começo de cima para baixo para não ter perigo de errar. Quando eu ver a última, eu boto 35 centímetros em tudo. Quando eu visualizar a última, eu coloco 30. O que sobrar, meu amigo, corta. Esse daqui é o jeito mais fácil de nem cortar a telha, nem errar a galga, ok? E aí a gente vai ter as partes. Todo mundo já sabe o que é tesoura, todo mundo já sabe o que é oitão, todo mundo já sabe o que é água, todo mundo já sabe o que é terça, ripa, caibros, todo mundo já sabe o que é isso. Agora, quando eu tenho um encontro de duas águas dessa forma, juntando, eu vou ter o que a gente chama de água furtada, ou também conhecido como rincão, certo? Quando eu tenho a divisão inclinada do telhado, eu vou chamar de espigão. Quando eu tenho a divisão horizontal do telhado, eu vou chamar de cumeira. E aí, quando eu prego um pedaço de madeira nos caibros, aqui no beiral, eu vou ter a testeira. Eu vou ter, quando eu prego um pedaço de madeira, um sarrafo aqui nas linhas, eu vou ter a tabeira. E o beiral vai ser aqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de beira e bico. Beira e bico. Isso dá um trabalho danado para fazer. Isso aqui foi um dia e meio de serviço para fazer isso tudo. Fora pintar, fora amassar, só para botar essas telinhas alinhadas e emassar com argamassa para ficar com esse aspecto. Enfim, é um detalhe muito bonito, que muita gente acha interessante, então só deixar aqui como forma de exemplificação. Para o assentamento, quando você vai assentar as telhas, principalmente telha romana e telha americana, o que é que a gente faz? A gente fixa a primeira fiada. Coloca a primeira fiada. As demais, como é que vai ser? Para que o telhado tenha um alinhamento, eu coloco a primeira e a primeira horizontal e a primeira vertical. Para que depois, ó, eu possa sair distribuindo as telhas. Isso aqui. De modo que as telhas elas tenham um determinado alinhamentozinho aqui. Tem umas telhas que vai fazendo um S. Isso aí não é bem-vindo, certo? Então, eu coloco a primeira fiada horizontal, a primeira fiada vertical, para depois ir fazendo a distribuição das outras telhas. Isso daí facilita bastante o assentamento. Depois que eu termino, aí eu vou vir para cumeira. Vai sobrar um espaço aqui entre as duas telhas. Ok? Como é que eu vou fazer isso? O arremate, a fixação aqui da cumeira, eu faço com argamassa. Ok? Então preencho o espaço com argamassa, porque às vezes passarinho pode entrar aqui, animais podem entrar aqui, então eu fecho e faço a fixação da cumeira com argamassa, ok? Lógico, a gente não vai botar argamassa demais. Depois que a gente assenta aqui a cumeira aqui, depois que ela é assentada, esse excesso de argamassa aqui, a gente retira, faz a limpeza com bucha, deixa tudo bacana. Porque se eu colocar água demais, ou se eu colocar massa demais, como é o caso aqui, ó, esse caso aqui dessa telha, desse telhado, todo ele praticamente feito de argamassa. Aí deve ter alguma telha quebrada, e aí foi feito o reforço. Se uma telha dessa quebrar, tem que fazer logo tudo, ou uma grande parte. Porque uma vai, se você for tirar aqui, se você for tirar essa telha do jeito que está aqui, você vai quebrar tanto de um lado como do outro. Quando eu tenho muita argamassa impregnada aqui,
a tendência vai ser a água entrar no ambiente, com descendo de argamassa aqui. Ok? Então, colocar argamassa suficiente para promover a ligação entre a cumieira, não permitir que a água entre aqui com o vento, mas também não preencher isso tudo de argamassa como a gente está vendo aqui, que aí vai ter problema de entrada de água no ambiente, ok? Então, observar isso aí no caso de cumieiras. E aqui a gente tem um detalhe do rufo de beiral, aqui. Rufo é essa partezinha que a gente deixa para a água entre o plano da água, entre a água e as laterais, ou a água. Aqui tem uma caixa d'água. A caixa d'água está aqui. O telhado vai descer assim. Para que a água da chuva não entre por esse ponto, a gente vai construir um rufo aqui, ó, para que a água não entre. E é esse rufo, esse detalhe desse rufo aqui, tem de beiral e tem de canto. Outro rufo aqui, ó, de beiral, telha. Veja o rufo superior e o rufo lateral. Isso impede que a água da chuva entre por entre o oitão, construir o oitão aqui. Isso impede que a água da chuva entre na brecha entre o oitão e a telha. Outro caso importante, outro ponto aqui, ó, caixa d'água, rufo, entre a caixa d'água e a telha vai ter um espaço, a gente constrói um rufo. Mas só que muita gente costuma fazer o que? Colocou a telha aqui, preenche com massa. Tem um certo risco de, com a movimentação, com a ação do sol, isso daqui quebrar e essa frestazinha formar uma goteira. Aqui mais um exemplo. Aqui, ó, a telha colocada aqui e preencheu com argamassa, como a gente está vendo aqui também. Só que corre o risco de, com o tempo, disso daqui sofrer ruptura, trincar, fissurar e ter problemas de goteiras. O rufo ele também pode ser um rufo metálico, um pedaço de zinco cortado dessa maneira, e a parede está aqui, a gente pode chegar aqui e fixar o rufo colado na parede com parafusos, para que a água da chuva também não possa penetrar na junção entre a alvenaria e o telhado. Mais um detalhe aqui agora da pingadeira. A pingadeira, a água da chuva vai vir, a gente coloca a pingadeira aqui na extremidade da platibanda, para que a água da chuva venha e possa escoar tanto para um lado como para o outro e não infiltre na parede. Porque a platibanda a gente vai ter aqui a inclinação do telhado, aqui eu tenho uma laje, aqui eu tenho a platibanda, a gente constrói uma paredinha aqui e faz a impermeabilização para que isso sirva de calha, para a condução da água. Faz a impermeabilização aqui e depois liga no coletor para que essa água saia do ambiente. A pingadeira ela vai servir para que a água não penetre na alvenaria, ela possa ser dividida nas duas extremidades. Então, gente, era isso. E logo mais a gente vai vir com impermeabilização, esquadrias, pintura e mais alguns temas para tratar com vocês, beleza? Até mais.